Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. E hoje nós estaremos meditando: quem é você diante de Deus? Nós estaremos usando um texto muito conhecido, aonde é mencionado como a parábola do semeador. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 10. Meus amados, nós precisamos entender, antes de lermos o texto, aonde nós estaremos fazendo a exposição desse texto em duas partes, em duas pregações. Hoje será a primeira parte. Nós queremos nos deter nesta introdução, para que os irmãos entendam o porquê desta temática. Primeiro, nós precisamos entender que Jesus ele usa o termo parábola. Na realidade, a parábola era uma história, uma ficção, que Jesus trazia sempre uma mensagem por trás de uma história, por uma ficção, uma história contada, que por trás desta história sempre Jesus tinha algo a ensinar através dessa história. E Jesus ele conta a parábola do semeador, e nós precisamos entender quando Jesus ele diz que o semeador saiu a semear. Nós precisamos entender que Jesus, no capítulo de número 8 do Evangelho de Lucas, ele menciona a história, e a partir do versículo 9 ele explica a razão da história. O que ele quer dizer, o que ele quer ensinar através dessa história. É por isso que temos o termo de uma figura de linguagem por nome de parábola. E Jesus ele diz que o semeador saiu a semear. E a interpretação desse texto, Jesus ele nos explica nesta parábola, primeiramente, que o semeador é todo aquele que leva a mensagem de Deus. A igreja de Cristo, você que é a igreja do Senhor, precisamos entender que igreja não é templo, igreja não é um prédio, igreja somos eu e você. Somos igreja no meio da sociedade, aonde quer que cheguemos, somos embaixadores de Cristo, responsáveis por levar a mensagem de Cristo, a mensagem redentora de Cristo, de esperança a toda a humanidade. Então ele diz que o semeador saiu a semear. A igreja do Senhor, aqueles que levam a preciosa semente de Cristo Jesus às pessoas. A palavra de Deus também nos ensina que a semente é a representação da palavra de Deus. Jesus explica que a mensagem, a exposição bíblica, o evangelismo, nesse texto, ele significa a semente. A terra que nós vamos observar, 4 tipos de terra. Jesus está falando do homem. Jesus está falando do coração do homem. Então, para bem entender, a igreja ela leva a mensagem de Deus ao ser humano. E há diversos comportamentos ou há diversos homens que são diferentes um dos outros, e nós vamos entender nesta noite quais são essas diferenças. E por isso eu mencionei: quem é você diante de Deus? Nós vamos nessa noite estar estudando pelo menos 2 tipos de terra. A primeira terra que Jesus menciona aqui está no versículo de número 12. A partir do versículo 11, Jesus diz: este é o sentido da parábola. A semente
é a palavra de Deus. Uma caiu à beira do caminho. São os que a ouviram. E vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então aqui é a interpretação ou o significado do texto que está no versículo de número 5, que Jesus diz que a semente caiu na beira do caminho e vieram as aves e comeram a semente. E Jesus, no versículo de número 12, explica que essas aves representam o diabo que toma, que arrebata a palavra de Deus do coração do homem, ao ponto desta semente não haver tempo desta semente germinar, crescer e dar fruto. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que aqui a representação de um homem, a representação de um ser humano, ao qual muitas vezes escuta até mesmo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós vivemos em um país que mais de 96% da população brasileira é cristã. Então todos, ou a sua grande maioria, já ouviu aqui no nosso país sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Alguns têm Bíblia em casa, alguns até leem a Bíblia. Alguns têm dificuldade de leitura, então escutam. Nós temos vários exemplares bíblicos, até mesmo em aplicativos. Quem não lê, baixa até mesmo por áudio. Há várias versões da Bíblia, onde as pessoas que têm até dificuldade de entendimento, baixam os aplicativos e têm a sua facilidade de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos vários meios de comunicação. A internet é uma ferramenta poderosa e muitas pessoas escutam a palavra de Deus através da internet, através da televisão, dos meios de programas, através até mesmo da rádio. Então todos escutam a palavra de Deus. Ninguém chegará diante de Deus e dirá que não ouviu, porque todos terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Todos terão a oportunidade de ouvir o plano de salvação, o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, nós precisamos entender que esta semente ela é lançada até mesmo à beira do caminho. Mas quem arrebata? O diabo. O diabo é a representação aqui dos pássaros, na parábola do semeador, e ele arrebata esta semente. Ele arrebata, ele tira a palavra de Deus, a fim de... Qual o sentido do diabo tomar a palavra de Deus, arrebatar a palavra de Deus do coração do homem? O conceito é para que, sucedendo assim, as pessoas não creiam e não sejam salvas. Porque o único que deseja ardentemente que você não creia e que você não seja salvo, se chama o diabo. A palavra de Deus nos diz em João 10:10, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do nosso inimigo, destruir as vidas, matar, roubar. Esse é o papel do inimigo. Agora nós precisamos entender como o diabo arrebata a palavra de Deus de nosso coração. Eu quero trazer pelo menos 2 narrativas bíblicas para que vocês entendam, porque eu quero especificar, não quero simplificar para que você entenda nesta noite. Eu quero usar um texto de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 e o versículo de número 8. A tentação de Jesus. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, no versículo de número 8, o diabo leva Jesus a um lugar alto. Nesse lugar alto,
o diabo lança uma proposta a Jesus dizendo: Jesus, prostra-te diante de mim, me adora. É somente dobrar o joelho, é somente se prostrar diante de mim e eu darei tudo isso a você. Então nós precisamos entender que o diabo, o sagaz tentador, ele é aquele que nos oferece as vaidades do mundo, ele é aquele que oferece as facilidades, ele é aquele que nos tenta, que rouba até mesmo a nossa atenção, lançando sobre nós pensamentos, lançando sobre nós os seus planos, lançando sobre nós os seus projetos de facilidades. Porque o inimigo de nossas almas, tão sagaz, oferece a nós sempre facilidade. É tão fácil se dobrar, é tão fácil se prostrar, é tão fácil fazer a nossa própria vontade, é tão fácil fazer o nosso querer, viver como queremos, fazer o que queremos. É tão fácil viver em prol de nós mesmos. Isso é muito fácil. Massagear o nosso ego, alimentar o nosso eu, fazer as nossas próprias vontades. Isso é muito fácil. Viver assim é muito fácil. Em busca de uma satisfação própria, em busca de fazer sempre aquilo que quer, é muito fácil, queridos. E esse é o engano do tentador. Mostrar a beleza do pecado, fazendo com que nos esqueçamos que o caminho do pecado, que parece bom aos nossos olhos, o final é morte eterna. O pecado, ele é prazeroso. Você viver como quer, você viver em farras, você se prostituir, adulterar, fornicar, sim, você mentir e viver em uma vida totalmente leviana, é muito fácil. Porque Jesus disse que o caminho espaçoso, muitos entram por ele. Alimentar o nosso eu e as nossas vontades é bom. Só que a palavra de Deus nos mostra que esse caminho nos leva para a morte eterna. E é isso que o inimigo de nossas almas quer. Ele rouba a tua atenção, ele rouba te enganando a palavra de Deus, ao ponto que esta palavra ela não chegue ao recôndito de seu coração. Porque se a palavra de Deus ela chegar a trazer a você mudanças, a fazer você pensar, a fazer você raciocinar, a fazer você olhar para si mesmo, um exame de consciência, para que você reveja seus conceitos, seus princípios. O inimigo de nossas almas sabe que esta palavra promoverá em você mudanças, e isso ele não quer. É por isso que ele não quer, ele lança desânimo para que você não assista, para que você não vá para o culto, para que você não vá para a igreja, para que você não leia a Bíblia, para que você não se achegue a Deus. Há muitas maneiras que nós precisamos entender que Jesus está nos ensinando aqui através desta parábola, que o inimigo de nossas almas rouba a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus for enxertada em nós, ela promoverá fé e salvação. E por isso, meu amado, você precisa nessa noite abrir os seus ouvidos e o seu coração para que esta palavra promova em você mudanças. Porque o único que não quer que essas mudanças aconteçam é o seu próprio eu e também o sagaz tentador. Nós precisamos entender
que viver uma vida ao qual nós vemos o ambiente da sociedade, uma vida totalmente de luxúria, uma vida totalmente leviana, uma vida totalmente em busca de seus próprios prazeres, uma vida hedonista. Estamos vivendo esse tempo ao qual Jesus diz em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 38, que os últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé, aonde os homens casavam-se e davam-se em casamento, aonde os homens bebiam, aonde os homens farreavam, e nós estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas simplesmente correm atrás da satisfação da sua carne, dos seus desejos, e esquecem os princípios bíblicos, e até mesmo acham tão retrógrado, tão antigo. Sim, as pessoas trazem o conceito bíblico como algo antigo, como algo ultrapassado, que não serve mais para nós nos dias de hoje. E por isso as pessoas vivem como querem, as pessoas fazem o que querem, sem compromisso com Deus, sem compromisso umas com as outras. E é por isso que temos visto tanto adultério, tanta prostituição, tanta morte, tanta banalidade. E o que é isso? Deus virou as costas para nós? Digo que o que tem acontecido é totalmente contrário. O homem tem se afastado e virado as suas costas para o seu Criador, vivendo como quer, porque fazer a vontade do inimigo é muito mais fácil do que fazer a vontade de Deus. E esse é o grande perigo. O perigo de que você não alcance mudanças para a sua vida através da palavra de Deus. Segunda terra, ou quem é você diante de Deus? Será que você é essa terra ao qual faz tudo o que quer, que o importante é satisfazer os seus desejos, o seu eu? Será que diante de Deus você é esta pessoa que está correndo sempre atrás dos seus objetivos, de sua própria vida, não importando o que vai fazer, como fazer para alcançar, até mesmo infringindo a palavra de Deus? Será que essa é a pessoa que você é diante de Deus? Segunda terra, a palavra de Deus nos diz no versículo de número 13: a que caiu sobre a pedra são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Nós vimos agora outro ambiente, outra personalidade, outro tipo de pessoa, que até mesmo tem prazer de ouvir a palavra de Deus, que até mesmo tem o prazer de firmar o seu compromisso com Deus, mas a sua fé, mas a sua vida é vulnerável às situações decorrentes da vida. Sim, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus compara esse homem que é um solo rochoso. E por que Jesus assemelha esse homem com um solo rochoso? Simplesmente pelo fato de que a semente fica difícil de crescer no meio de um solo cheio de pedras. Você nunca viu uma semente germinar e crescer ao jogar em um calçamento, ao ser jogado em um asfalto? Não. A semente precisa de um solo bom.
A semente precisa de um solo favorável. E por isso é impossível que a semente ela cresça no meio do solo rochoso e até mesmo produza alegria. Até mesmo ela pode crescer, mas ela não tem raiz profunda. E por isso, a palavra de Deus nos diz que por isso, por não ter raiz, na hora da provação, ele se desvia. Jesus ele compara, e nós podemos aplicar este versículo a muitos textos. Por exemplo, Jesus ele compara o homem que não tem fé com o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade, o vento, a força do rio, e grande é a ruína desta casa por conta do alicerce. O homem que não tem fé, o homem que tem uma fé vacilante, esse, diante das provações, sucumbirá. Esse, diante dos espinhos e das dificuldades que o cristianismo, que a vida de renúncia, que a vida cristã de provações e de dificuldades, sim, quando chegar esses momentos, essas pessoas nunca terão firmeza. Nunca terão firmeza diante dos desafios, nunca terão firmeza diante das provações. Sempre serão pessoas que serão levadas pelas situações e circunstâncias. Quem é você diante de Deus? Será que você tem sido um solo rochoso, ao qual você até mesmo escuta a palavra de Deus, mas a palavra ela não produz fé em você, não produz mudança em você, não produz certeza, não produz convicções? Observamos Pedro, que não tinha tanta convicção de quem era Jesus, e por isso quando ele começa a andar sobre as águas, ele olha para a tempestade e para a força do vento, ele começa a imergir sobre as águas, ao ponto de Jesus olhar para ele, estender a sua mão e dizer: homem de pequena fé. Quantas vezes sucumbimos diante das provações e limitações que temos? Tiago aprofunda-se muito mais, explicando que esse homem nunca receberá alguma coisa da parte do Senhor. O homem vacilante, o homem que é comparado à onda do mar, nunca receberá alguma coisa da parte do Senhor. Sim, queridos, nós precisamos entender que há muitas pessoas que até começam, mas não terminam. E talvez eu esteja falando com alguém assim, com alguém que está desviado, com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, com alguém que até começa, mas não termina, com alguém que já deixou de orar, já deixou de ler a palavra, já deixou de se congregar, já deixou de buscar ao Senhor aos poucos. A palavra de Deus vai de encontro a você nessa noite. Que basta uma provação, que basta uma luta, que basta uma tentação, você cede, você cai. A palavra de Deus para você nessa noite é para que você escute a palavra de Deus e deixe esta palavra produzir mudanças em você. Nós precisamos entender que tempo de igreja, tempo de leitura bíblica, não quer dizer nada quando se diz respeito a mudanças, quando se diz respeito à palavra de Deus ser vivida em nosso cotidiano. Há muitas pessoas que andam com a Bíblia embaixo do braço, há muitas pessoas que têm vários e vários versículos decorados, há várias pessoas que nasceram, cresceram no seio da igreja.
porém suas vidas são semelhantes à vida de homens que constroem a sua casa na areia, naufragam diariamente na fé, naufragam diariamente diante das tentações. Não há uma mudança, não há uma semelhança entre você e Cristo. E por isso, meus amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vem para mim e para você, para que estejamos firmes em Cristo Jesus sempre. Que possamos, amados, diante de tudo que está acontecendo em nosso meio, continuar firmes em Cristo Jesus, porque fiel é o que prometeu. A palavra de Deus faz promessas para aqueles que vão até o fim, para aqueles que não vacilam, para aqueles que não retrocedem. E quantas pessoas estão retrocedendo, estão voltando atrás? Quantas pessoas, por conta desta pandemia, estão retornando, estão voltando, estão esfriando? Não quero que esse seja o seu caso, meu amado. Mas, se esse for o seu caso, convide nessa noite Jesus mais uma vez. Não seja como os discípulos que estavam no caminho de Emaús, vencidos pela tristeza e decepção, vencidos pelo medo, vencidos pela frustração, ao ponto de Jesus estar ao lado deles, conversando com eles, mas eles não se deram conta, por conta que o medo, a tristeza, sucumbia ao seu coração. Eles não entendiam a voz de Deus. E quando Jesus sumiu, eles até interrogam um ao outro: era Ele? Mas por que não ardia os nossos corações? Porque os nossos corações não queimavam e não está queimando como outrora queimava. Simplesmente por conta das dificuldades e decepções, frustrações, lutas que muitas vezes tentam nos entristecer e nos jogar para baixo. E o Senhor continua falando através da luta, através da dificuldade. Mas muitas vezes não entendemos e não ouvimos, não compreendemos, não reconhecemos a voz de Jesus. Por isso que em nosso coração possa uma vez mais queimar a voz de Deus em nosso coração, ao ponto de sermos felizes aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e que esta palavra chegue ao nosso coração. Vamos louvar. Escute essa letra. Quero que você preste bastante atenção. Vou lhe falar de alguém pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar
estou falando nessa noite. Eu acredito que você está entendendo de quem eu estou falando nessa noite. Se você souber aí, você pode cantar. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará o seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só para curar as tuas feridas. E esse homem está aí só para te amar e para dizer o quê? Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Você deseja que Ele entre aí dentro do seu coração? Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixa Ele entrar. Deixa nesta noite Ele fazer morada na sua vida e entrar em seu coração, mudar aquilo que precisa ser mudado, trazer a alegria e a paz que você precisa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta palavra chegue ao seu coração, que possamos compreender o plano de salvação para as nossas vidas, que possamos continuar firmes em Cristo, que possamos continuar firmes no Senhor, esperando a sua volta a qualquer momento. Que a presença desse Deus possa estar com você hoje e sempre. Tá certo? Então, muito bem, nós estamos chegando no final. Fica aqui a minha palavra de gratidão a Deus e a você que esteve conosco até esse exato momento para ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Que Deus nos dê uma ótima semana. Que Deus continue nos protegendo a sua casa, a sua família de todo o mal. Que a bênção de Deus esteja sobre você. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine com todos, desde agora e para todos sempre. E você crê e recebe. Diga
Amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça, amanhã nós teremos essa pregação no canal do YouTube. Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Uma boa semana a todos vocês.